E aí, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live. Que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que é negligenciado por muitas pessoas, né? Que é o seguinte, nós vamos falar por que você não consegue se manter fiel à dieta sem glúten. Quem que precisa tirar o glúten da alimentação? Principalmente quem tem doença celíaca, quem tem alergia ao trigo, né? Quem tem alguma sensibilidade ao glúten e tem outras doenças também que são correlacionadas, que precisa ser retirado o glúten da alimentação. Então tem muitas pessoas, e provavelmente esse seja o seu caso também, né, que precisa retirar o glúten da alimentação. E quando acontece isso, a gente se esbarra, se depara com alguns obstáculos durante esse nosso caminho, durante essa nossa jornada, né? Então é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Eu quero te mostrar os pontos que você precisa entender, né, para se manter fiel à dieta. O que você vai ganhar de benefício quando você não consome um produto que tem glúten, quando você não consome um produto que tem contaminação cruzada, porque eu vejo muitas e muitas pessoas negligenciando essa dieta porque sentem falta de comer uma pizza, de comer um hambúrguer, de comer um bolo de cenoura com calda de chocolate. E aí o que acontece? Tendo essa crença de que os produtos sem glúten são ruins, elas não sabem fazer e aí elas vão para o produto com glúten, com farinha de trigo. Então, é muito importante que vocês entendam que a gente consegue fazer preparos deliciosos sem glúten, que o sem glúten sim tem muito sabor, tá? Infelizmente, algumas pessoas ainda recaem na dieta porque não sabem fazer, porque acham que, né, não são capazes de fazer, enfim, não tem opção de onde comprar também. Essa é uma das reclamações. Na minha cidade não tem onde eu comprar nada com glúten, sem glúten, perdão. Então, né, acaba que às vezes eu dou uma escorregada ali e como alguma coisa que tem glúten. O problema é que quando a gente se contamina ou quando a gente come de maneira intencional alguma coisa que tem farinha de trigo, que tem glúten, o nosso corpo padece, né? O nosso corpo vai sentir todos aqueles sintomas. Eu, Gabriela, nunca recaí na dieta propositalmente. Nunca falei, não tem, tô com vontade de comer pizza, vou lá comer uma pizza com glúten. Nunca fiz isso. Por quê? Porque eu sei que depois que eu fizer isso, eu vou passar muito mal e não vai ser um dia, uma vez. Eu vou ficar ali um mês até me recuperar, pelo menos. Eu sei que eu vou parar no hospital, porque toda vez que eu me contamino, eu vou parar no hospital. Imagina quando eu comer mesmo o glúten de fato, né? Uma quantidade maior. Então é muito importante que você entenda quais são os benefícios que você tem ao levar uma dieta sem glúten, né? Assim, se restringir de comer os produtos que fazem mal para você, que fazem mal para o seu organismo. Então, quando você mantém essa dieta sem glúten, você aumenta a sua saúde, melhora a sua qualidade de vida, né? Reduz suas idas ao hospital. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se vocês chegam a esse ponto de ter que irem para o hospital por conta da contaminação ou de consumir alguma coisa que tem glúten. Eu sempre vou pro hospital porque eu sinto muitas dores. Então, quando a gente se mantém firme na dieta, a gente consegue ter qualidade de vida, né? Eu não sei vocês, não sei os sintomas que vocês têm, né? Não sei qual é a doença específica que vocês têm, mas na minha, né? A minha condição, o que eu sinto quando eu me contamino com glúten, tá? Sabe o que é a contaminação cruzada? É quando no rótulo tá escrito assim, pode conter glúten, tá? Significa que o glúten, que a farinha de trigo, que o centeio, que a aveia, que a cevada, eles não foram adicionados àquele produto de maneira intencional, ou seja, esses ingredientes que têm glúten não estão na composição daquele alimento, né? Não estão na formulação daquele alimento de maneira proposital. Eles podem estar ali de maneira cruzada, né? Como que é isso? Embalou na mesma máquina.
que embalou o produto com glúten. Então isso dá contaminação cruzada, isso pode deixar traços de glúten, traços de farinha de trigo dentro do alimento. Por isso, né, pode conter glúten, por exemplo, que é a contaminação cruzada. Então, mesmo, né, quando eu me contaminava, quando eu me contamino, porque nós não estamos livres ainda, infelizmente, a gente vê ali ainda alguns erros de rotulagem, né? Então isso prejudica a nossa saúde, mas enfim, né? A gente está lutando para melhorar isso. Eu sinto muitos gases, eu sinto enjoo, eu sinto dores nas articulações, por isso que eu tenho que ir para o hospital, porque eu preciso tomar remédio na veia por conta das dores. Então, eu fico indisposta, fico nervosa, fico irritada e eu tenho um problema cognitivo também, porque o glúten, quando eu consumo de maneira, né, sem querer assim, afeta o meu raciocínio. Então eu troco as palavras, eu esqueço as coisas. Isso tudo porque eu me contamino pelo glúten. Então veja o quanto isso pode me fazer mal. Por que que eu, sabendo de todos esses sintomas, sabendo que eu vou ficar ali um mês para me recuperar, né? Não completamente ainda, tem gente que demora mais, né? Sabendo que eu vou passar todo esse sofrimento, porque eu tô com vontade de comer uma pizza, não sei fazer, não tenho onde comprar, então vou lá e como com glúten. Nós precisamos ser firmes na nossa dieta sem glúten, né? Por enquanto é o único, podemos dizer que é um tratamento, né? Não é um tratamento, é evitar o alimento que te causa aquele problema, no caso o glúten. Então a gente precisa ser fiel à nossa dieta para mantermos a nossa saúde, a nossa alegria de viver, porque a gente fica mais indisposta, mais triste, mais irritada, então acaba afetando outras áreas da nossa vida sem ser o nosso corpo sozinho, né? E a gente consegue fazer preparos incríveis, gente. Quem já me acompanha, eu não sei se você é nova aqui, depois ainda quero até saber se você é nova aqui, mas quem já me acompanha, já viu ali algumas receitas no YouTube, né? Principalmente, já testou as receitas que tem ali disponíveis. Então sabem, quem me acompanha sabe que é possível fazer delícias sem glúten. Não só pão e bolo. Pão, bolo, biscoito, sobremesa, tudo a gente consegue fazer sem glúten, com muito sabor, uma qualidade incrível, uma textura maravilhosa, tá? Então essa desculpa, que até a partir de agora não vai mais ser sua, porque não consigo fazer nada que fique gostoso sem glúten, porque o sem glúten é ruim, porque eu não sei onde comprar, não vai mais servir para você, tá? Não use mais essa desculpa, porque agora você vai aprender a fazer as suas coisas em casa e você vai fazer coisas deliciosas, tudo bem? Não aceito menos que isso. Vamos nos comprometer, vamos trabalhar juntas. Eu te ajudo para você parar de comer coisa que faz mal para sua saúde, que faz mal para o seu organismo, tudo bem? Porque quando a gente recorre na dieta, né, com glúten, quando a gente vai tendo esse contato mais contínuo e a gente não pode ter, a gente acaba influenciando no desenvolvimento de outras doenças. Então isso é muito importante, tá? É muito importante que você siga a sua dieta mesmo, porque você pode acabar desenvolvendo outras coisas, tudo bem? Outras doenças correlacionadas. E muitas pessoas que me acompanham reclamam, né? Reclamam assim, me falam que não conseguem se adaptar a uma alimentação sem glúten. Já conheci pessoas na fila de consultório, né, do consultório da gastro que eu vou, falando, olha, outro problema é que quem tem doença celíaca pode ter dois tipos de doença celíaca, né? Só um exemplo. A sintomática e a assintomática. Ou seja, a sintomática, que é a que eu tenho sintomas quando eu me contamino, por exemplo. A assintomática não dá sintomas característicos da doença celíaca. Então, quem tem essa doença celíaca assintomática não vai ter, por exemplo, flatulência, não vai ter distensão abdominal, né? Claro, não é a regra, mas esses sintomas, eles são mais escondidos. E aí a pessoa, por não se sentir mal quando consome, acaba consumindo, né, com mais frequência o glúten, porque não tem o sintoma característico da doença celíaca. Mas isso não significa que o glúten não esteja afetando o organismo daquela pessoa, tá? Pode estar ali afetando de maneira mais silenciosa, certo? Então, isso é muito grave. E como eu estava dizendo, na fila do consultório, eu já conheci uma pessoa que ela tem, né, a doença celíaca assintomática, e por isso, né, a cabeça da pessoa é engraçado, porque quando a gente não sente alguma coisa, é igual aquele ditado, quem vê cara não vê coração.
quando a gente não consegue enxergar, é mais difícil de a gente acreditar naquilo, não é? Então é a mesma coisa, quando a gente não sente o mal que o glúten faz pra gente, é mais difícil de acreditar que ele realmente tá fazendo mal. Então a gente acaba consumindo ali um pouquinho mais, né? E acaba afetando isso muito a nossa saúde, a nossa vida, o nosso organismo como um todo, tudo bem? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência de que é muito, muito importante que vocês sigam uma dieta livre de glúten, caso vocês tenham as restrições ao glúten, tá? Que eu imagino que sim, né? Senão você não estaria nessa live aqui de hoje. Bom, uma coisa que eu já até citei, né? Que eu sei que muitas pessoas pensam é o seguinte: ah, mas os produtos sem glúten são muito ruins, né? Eu vou continuar comendo os meus produtinhos com glúten de vez em quando, porque eu não consigo fazer, as coisas são muito ruins. Os pães são secos, os bolos baixam, ficam embatumados, pesados. Então, produto sem glúten é ruim, eu não tenho culpa, eu vou comer o com glúten, né? Conheci também uma pessoa esses dias que ela tem doença celíaca. Tem alergia ao trigo, na verdade. Alergia ao trigo. E ela falou pra mim, olha, às vezes eu enjoo da minha comida, eu não sei fazer muita coisa. E às vezes eu enjoo da minha própria comida e eu vou comer coisa com glúten, né? Eu tô com vontade de comer uma pizza, eu vou lá e como. Ah, minha família vai se reunir pra comemorar o aniversário numa pizzaria. Eu vou junto, vou lá e como, né? Então, a gente não pode fazer isso, tá bom, gente? E quando vocês pensam, não sei se todo mundo pensa isso, né? Que coisas sem glúten são ruins. Eu vou te falar o seguinte, não são não, tá? Ou você comeu uma coisa que você fez e não ficou tão boa, ou você comeu em algum lugar e achou ruim o resultado, tá? Mas quando é bem feito, quando é feito da maneira correta, a gente consegue fazer pão, bolo, biscoito, sobremesa, salgado, doces, tudo sem glúten. E, gente, é com muito sabor mesmo, tá? É com muito sabor, eu não estou mentindo pra você. Se você não acredita em mim, vai fazer uma receita lá no canal e comprove por si própria, tá? Que sim, são muito saborosos, tem uma textura incrível, os bolos ficam fofinhos, ficam macios, o pão fica com gosto de pão, sim, tá? Então o alimento sem glúten, ele não é ruim. E você pode ter essa crença, como eu disse, porque você já fez algum, né? Não ficou do jeito que você esperava, ficou seco, ficou farelento, ou ficou diferente do que você esperava daquele resultado, né? Ou você comeu em algum lugar e era ruim. Então, tira essa crença da sua cabeça. Vá de mente aberta para fazer a sua primeira receita em casa. Eu recomendo que você pegue uma receita aqui do canal e teste em casa, faça direitinho, siga o passo a passo, para você conseguir fazer e deixar o resultado mais parecido possível com o que eu deixo no vídeo, para você ver que delícia, gente. É uma delícia. Eu, no início, me sentia perdida. Eu confesso. Se você tá no início agora também, você pode estar se sentindo assim. A gente se sente perdida, principalmente quando a gente não tem nem contato com isso antes do diagnóstico. Antes do meu diagnóstico, eu não sabia nem o que era glúten. Quando eu descobri a minha doença celíaca, eu tive que pesquisar na internet o que era glúten, porque eu não sabia o que era. Então, a gente não tendo esse convívio com coisas sem glúten, nem ter ouvido falar sobre isso, é muito mais difícil, a gente se sente sim perdida quando a gente vai fazer essa transição de alimentação. É normal, tá? O que você tem que entender é que é possível fazer preparos perfeitos sem glúten também, tá? Não é o glúten que vai dar o sabor gostoso nos preparos, é a receita como um todo. Tem uma aluna minha, a Meire, que ela fez o pão francês pro esposo dela, e o esposo dela falou, não, esse pão francês aqui tem glúten. Ele não é sem glúten, não. Aí ela fez na frente dele, mostrando ali os ingredientes para ele acreditar que aquele pão era sem glúten. Sabe o que ela me falou? Eu achava que o pão francês só era gostoso porque tinha glúten. E não é isso. O pão francês é gostoso quando a gente faz um pão francês com os ingredientes que são necessários para termos aquela característica de pão francês, né? Casquinha dourada e crocante por fora, miolo mais sequinho e furadinho por dentro, a expansão no forno, né? O salto de forno. Então, tudo isso
se resume a uma receita bem equilibrada, a uma receita bem preparada, certo? Observando ali todos os cuidados que você precisa ter no preparo da receita. Não é o glúten que dá um sabor gostoso, são os ingredientes daquela receita e o jeito que você executa ela, tá? Muito importante. Mas aí tem outra coisa que você pode estar, não sei se você que está começando agora, você pode falar que você não sabe fazer produto sem glúten, né? É normal. Eu também não sabia fazer lá no início. No início, meus bolos, né, ficavam farelentos, duros, parecia que eu tava comendo areia. Na primeira vez que eu descobri a goma xantana, eu coloquei uma colher de sopa no meu bolo de chocolate e virou uma gosma. Os meus pães, a maioria no início iam pro lixo, porque ou ficavam pegajosos e gosmentos ou ficavam duros e secos, então iam pro lixo. É difícil no início, quando você está sozinha. Quando você tem receitas que funcionem, quando você tem alguém para te ajudar, é muito mais fácil. Essa caminhada é muito mais rápida, muito mais confortável, tá? Tem uma coisa que muitas pessoas fazem quando estão nesse princípio de caminhada, né? É que acabam desistindo. Eu tenho alunas que já tinham me dito, olha, o seu curso era a minha última opção, porque eu já estava desistindo de fazer. Eu já fiz diversos cursos, já fiz diversas receitas e eu não conseguia acertar. Todas as minhas receitas iam para o lixo. Então, o problema, às vezes, pode ser no jeito que você está fazendo a receita, pode ser na receita, né, em si, se está equilibrado ou não. E isso acaba te desgastando. Você vai, faz hoje, tem toda uma expectativa que você cria, aí a receita vai e desanda. Você faz amanhã de novo, o pão fica seco, depois fica duro, né? Só dá pra comer quando ele tá morninho, depois ele vira uma pedra. Eu já passei por isso. Eu sei que é desesperador, eu sei que dá vontade de desistir. Só que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender, né? Se a gente não aprender, a gente ou vai correr o risco de se contaminar consumindo coisas na rua, né? A menos que seja realmente um local livre de glúten, de contaminação cruzada. E esses locais são bem mais caros, os produtos são bem mais caros, isso é normal, né? E os produtos de supermercado, a gente tem uma variedade minúscula de coisas. Tem uns pãezinhos, uns biscoitinhos, né? Agora tem uma massinha para bolo também, de vez em quando. Então, a gente tem uma redução de oferta, de opções. A gente não tem muita opção. Eu tô com vontade de comer um sonho hoje, e aí? Então, é por isso que você precisa aprender a fazer. Só que você precisa aprender a fazer do jeito certo. Não é pegar uma receita qualquer na internet, misturar os seus ingredientes e, né? Pronto, agora resolvi meu problema, peguei a receita ali e vai funcionar. Não é uma receita que vai resolver o seu problema. Você precisa entender o amplo ali, né? O macro. Não é só, minha receita pede 200 gramas de ovos, 180 de açúcar, 85 de óleo. Não é assim que vai resolver a sua vida. Você precisa entender a receita antes de executar essa receita, né? Entender até para você olhar para a receita e falar, acho que essa receita funciona ou não, né? E descartar aquela receita. Minhas alunas já têm essa capacidade. Elas têm essa capacidade de olhar uma receita e falar assim, não, essa receita não funciona. Elas não fazem para não desperdiçar ingredientes. Então é isso que você tem que aprender, tá? A base, o fundamento para você executar corretamente as suas receitas. O problema de pessoas que erram muito no início, eu errava, é que a gente não tem esse conhecimento. Pelo menos eu lá na época que eu descobri, eu não tinha esse conhecimento. Na internet a gente tinha receita. E receita por receita nós já sabemos que tem de monte, né? Mas a maioria não funciona. E tem um motivo para elas não funcionarem, né? Então, quando você só pega receitas na internet, quando você só faz aquela receita sem entender por que aquele ingrediente está lá, por que o açúcar está na receita do bolo em uma maior quantidade, por que o açúcar tem que estar no pão, né? Então, quando você não entende isso, você passa a ser uma replicadora de receitas. E replicadora de receitas nunca vai ter autonomia. Nunca vai pensar, vai estar lá no sofá, num domingo à tarde, vai pensar, tá com vontade de comer aquele bolo nega maluca, bolo de chocolate com cobertura de chocolate, sabe aquele bolo da sua infância que sua avó fazia? Pois é, se você só replica a receita, você não sabe fazer esse bolo, a menos que você tenha uma receita, mas também o risco de você errar é grande, você precisa entender as bases daquela receita,
o por trás da receita, o porquê que quando você pega uma massa branca e coloca chocolate, a sua massa fica seca e fica dura, esfarelando. Porque quando você está fazendo um bolo de chocolate, você tira o cacau e faz a outra receita para ser branca, o seu bolo pode solar, o seu bolo pode ficar muito úmido, pode baixar no centro. Então, é isso que você precisa entender. Quando você entende isso, você não erra mais receitas, né? Erra, mas vai ser muito menos, você não vai desperdiçar mais. Porque você pode errar assim, meu bolo era para ter crescido um pouco mais, não cresceu tanto, mas ficou macio e fofinho da mesma maneira. Então você aproveita aquele resultado, né? Quando a gente está começando e não entende nada, a gente descarta, porque o resultado fica incomível, né? Como os meus pães ficavam lá no início, não dava para comer aquilo, tinha que jogar fora. Né? Então é um desperdício de tempo, é um desperdício de ingrediente, é um desperdício de energia sua, né? Você se doa para fazer aquela receita, você se prepara toda e no final o resultado não vem. Isso é frustrante. E a frustração acaba te engessando porque você vai ficando com medo de continuar fazendo as receitas. Né? Eu vou fazer essa receita aqui, vai baixar, eu vou perder ingrediente e vou jogar dinheiro fora. E esse medo acaba te paralisando. E isso pode fazer com que você não faça mais receitas. Isso não pode acontecer. Gente, a gente precisa executar as receitas, a gente precisa conhecer os ingredientes para entender por que a receita do bolo deu errado. O que eu faço para corrigir aquela receita? Um exemplo simples, quantas vezes vocês estão fazendo lá a receita, né? E sua massa fica muito mole. Coloquei todo o líquido da receita e minha massa ficou muito mole. E aí o que aconteceu com a minha receita no forno? Meu pão não cresceu tão bem. Na verdade, ele vai crescer muito, né? Porque tem muito líquido ali. Só que aí ele vai rachar, porque ele cresce muito. Ele fica com a massa mais úmida. Ele pode baixar um pouquinho depois que você tira do forno. O bolo da mesma maneira. Então, é muito importante conhecer o que está por trás. Você precisa saber corrigir a massa. Ficou muito úmida, o que eu posso melhorar? Eu tenho que colocar os líquidos aos poucos para que eu não perca o ponto dessa massa. Então, é isso que você precisa entender. Esses pulos do gato, né, como as pessoas costumam dizer. É isso que você precisa conhecer para conseguir executar corretamente suas receitas em casa, consumir produtos incríveis e não recair mais na sua dieta sem glúten, tá? Isso é muito importante. Não sei se você já assistiu algum vídeo meu aqui no canal, né, no YouTube, no Facebook, Instagram. Toda vez que eu vou fazer uma receita, eu explico os porquês antes da execução efetiva daquela receita. Então, eu explico por que o açúcar tá lá, quais são as funções do açúcar. Por exemplo, né, o açúcar traz ali umidade, maciez, estrutura, coloração, sabor. Então, o açúcar, ele não só adoça a nossa receita, ele também traz outros benefícios. Por isso que quando a gente quer substituir o açúcar por adoçante num bolo, por exemplo, se a gente fizer a retirada total do açúcar e colocar somente o adoçante sem modificar a receita, o nosso resultado final vai ficar um bolo mais baixinho, mais branco e mais seco. Por quê? Porque faltou o açúcar. O açúcar não só adoça, ele traz outras características para a massa. E o adoçante só adoça. Então, isso é muito importante. Esse conhecimento vai te permitir fazer bolos, né? O bolo que você tem vontade, fazer o croissant, fazer um petit gâteau delicioso, molhadinho no meio. Esse conhecimento vai te dar autonomia, tá? Isso é muito importante. É muito importante para que você amplie o seu leque de opções, né? Porque você vai fazer o que você quiser em casa. Quando você tem esse conhecimento ali já mais desenvolvido, você consegue fazer a receita que você tem vontade, tá bom? Isso é muito importante. E dentro desses vídeos, né? Não só de receitas, mas nos vídeos teóricos mesmo que tem aqui no canal, eu falo sobre os fundamentos, né? Eu falo sobre farinhas. Farinhas é um ingrediente, né? São, né? Várias farinhas. São ingredientes incríveis e que a gente precisa conhecer, porque cada uma se comporta de um jeito na receita. Então, se eu troco uma farinha branca pela farinha integral e não tenho esse conhecimento da diferença entre essas duas farinhas, o meu resultado final vai ficar seco, né? Provavelmente. Então, eu tenho que conhecer isso para saber corrigir, para colocar ainda outros ingredientes que melhorem a textura dessa massa. Por quê?
Porque quando você vai substituir a farinha de trigo, não basta você trocar a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. Olha lá, a massa de farinha de trigo geralmente leva uns 5 ingredientes, concorda? A massa sem glúten, ela leva mais ingredientes. E por que isso? Porque não basta a gente trocar a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. A gente precisa colocar ali outros ingredientes que vão trabalhar junto com o mix para melhorar a textura daquela massa, para deixar o bolo mais macio, mais fofinho, para crescer mais, deixar mais furadinho, úmido, né? Então a gente precisa desse conhecimento, e quando você tem esse conhecimento, você consegue modificar as suas receitas, melhorar as suas receitas, adaptar uma receita de infância, né? A Mariana adaptou uma receita de bolinho de chuva da avó dela ou da mãe, não me lembro direitinho, mas ela adaptou uma receita de bolinho de chuva que era da infância dela, que ela tinha uma memória afetiva com aquele bolinho de chuva, né? E agora ela consegue oferecer para a família dela, para as filhas, para o esposo, um bolinho de chuva que ela comia na infância, só que sem glúten, né? Com muito sabor, fofinho, macio, delicioso. Então, com o conhecimento que você vai ter, você vai além de fazer, claro, as receitas que você já tem de maneira muito mais assertiva. Você tem essa possibilidade de adaptar, né, de melhorar as receitas, de criar receitas novas. Então, isso é muito legal. E por que você precisa ter esse conhecimento teórico? Porque, principalmente, falando das farinhas, né, nós temos ali uma gama muito diversa de farinha sem glúten. Se você já foi dar uma olhada na internet ou no supermercado, a gente tem diversos tipos de farinhas que são sem glúten que a gente pode utilizar nas nossas receitas, né? Só que cada farinha, ela tem uma característica particular. A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura, certo? Só que, além de estrutura, ela vai dar liga, vai dar maciez, vai dar umidade, vai dar coloração, vai dar sabor. Então, uma única farinha não agrega uma única característica, não tem uma única função nas nossas receitas. Uma única farinha tem níveis de absorção de líquidos ali diferentes. Por quê? Porque a depender da marca dessa farinha, ela pode absorver mais ou menos os líquidos da receita, né? A depender do lote, até dentro da mesma marca, a gente tem variação de absorção de líquidos. Então, quando você conhece isso, quando você sabe que o ponto da massa do bolo tem que ficar, né, mais cremoso, mas não tão líquido, você sabe trabalhar com as farinhas. Quando você faz substituições conscientes. Você troca a farinha de estrutura por farinha de estrutura. Você não troca a farinha de estrutura por farinha proteica, por exemplo, que não vai ter a mesma função na receita e o seu bolo vai desandar, tá? Exemplo de farinha proteica, farinha de amêndoas, essa é clássica. Muitas pessoas vêm até mim perguntando: eu posso trocar a farinha de arroz por farinha de amêndoas? A resposta é que não. Porque quando a gente troca a farinha de arroz, a gente precisa colocar no lugar uma farinha que dê estrutura também. Porque essa é a função principal da farinha de arroz. Então, eu posso trabalhar com farinha de teff, grão de bico, feijão branco, trigo sarraceno, aveia, soja, milho. Todas essas farinhas, painço, né? São farinhas que dão estrutura. Só que cada uma tem uma característica. Sabor residual, nível de absorção de líquidos, né? Se dá liga também, se dá maciez, se tem muita fibra ou não. Então, é esse o conhecimento que você precisa ter. É um conhecimento básico, tá? Eu falando aqui pode parecer que é difícil, mas não é. É saber o seguinte, da farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha de estrutura e é neutra. Então, eu posso usar como base nas minhas receitas. Pronto. Já é o suficiente. Aí, claro, o teste de capacidade de absorção de líquidos ali, que ela não absorve muito porque ela é pobre em fibras. Farinha de arroz integral. É uma farinha de arroz, só que integral. Ou seja, ela tem mais fibras, certo? Quando uma farinha tem muita fibra, o que ela faz na receita? Ela absorve mais os líquidos, por isso a gente precisa hidratar melhor essa massa. Senão, o resultado final vai ficar seco e farelento, tá? Então, sabendo características as mínimas de cada farinha, você consegue fazer preparos maravilhosos. E você não precisa conhecer todas as farinhas. Conhece as que você mais utiliza no seu dia a dia. Eu não uso painço. Então, eu sei do painço, mas eu não necessariamente precisaria saber, né? Você em casa não necessariamente vai precisar saber quais são as características da farinha de painço se você nunca usa.
Se porventura você comprar um dia por curiosidade, aí você vai estudar um pouquinho sobre ela. Ah, ela tem mais fibras? Será que ela vai absorver mais os líquidos? E testar em casa. Testar é muito importante para que você consiga fazer as suas receitas direitinho, tá? A farinha de coco é outra farinha que muitas pessoas, na verdade, não são algumas, são muitas, querem utilizar na receita. Mas, se você não sabe que a farinha de coco é rica em fibras, ela é rica em inulina, é o nome da fibra solúvel que está presente na farinha de coco. Essa fibra, ela tem em grande quantidade dentro da farinha. Por isso, a farinha de coco, ela tende a ressecar a sua massa, porque ela vai absorver muito líquido da receita. E se você hidrata incorretamente essas farinhas, né, que ela vai estar ali junto com o mix, o seu resultado final vai ficar seco e farelento, tá? Então é muito importante conhecer um pouquinho de cada farinha que você mais usa em casa, vai te poupar muito dinheiro, muito tempo e muita frustração, porque você vai conseguir, observando o ponto da massa, saber se realmente tá bom ali, se eu posso colocar mais uns 10 graminhas de água ou não, tá? É muito importante testar e ter esse conhecimento básico ali sobre o que envolve os ingredientes. Não somente replicar uma receita. Replicar uma receita, mais uma vez, você vai ter aquela receita e ela nem sempre vai funcionar, né? Quem nunca fez uma receita ali mais de uma vez e numa vez ela funcionou, na outra não? Eu já fiz várias receitas assim lá no início. Pegava a receita do bolo, fazia hoje, nossa, um desastre. Pegava a mesma receita, daqui a 2 semanas fazia, funcionava. Ou o contrário também. Na primeira vez ficava ótima, na segunda já não funcionava. Então, essa falta de conhecimento nos custa, e nos custa não só dinheiro, nos custa tempo, nos custa energia, né? Nos custa alegria, porque a gente vai ficar ali, né, patinando, como diz a Priscila, minha aluna. Eu ficava ali patinando, usando as mesmas farinhas, fazendo as receitas e elas não funcionavam. Eu uso hoje, essas são as palavras dela, eu uso as mesmas farinhas hoje, só que nas receitas certas e equilibradas, e elas funcionam. Então, é isso que vocês precisam ter consciência de que somente uma receita não vai resolver nem de longe a sua vida. Porque você não vive comendo o mesmo pão a vida inteira, né? Você tem que ter modificações. A gente gosta de coisas novas. Nós precisamos de coisas diferentes, né? De uma rosca de coco, né? Com aquele creme de baunilha, sabe? Aquela bem molhadinha da padaria, a gente consegue fazer também. Um sonho com doce de leite no meio, com a massa bem fofinha, um hambúrguer, uma pizza. A gente consegue fazer tudo isso sem glúten. E a gente não precisa fazer uma faculdade de gastronomia para fazer isso não, tá? Com conhecimento básico você consegue fazer preparos incríveis. E depois, conforme você for, né, testando em casa, fazendo ali, observando, você vai conseguindo ter um know-how maior sobre esses ingredientes, sobre o comportamento de cada um. E aí você vai conseguir fazer outras receitas também. Certo, gente? Bom, quando eu comecei a fazer as minhas receitas sem glúten, eu não sabia nada disso. Nada disso. E por isso as minhas receitas não prestavam. Então eu tô aqui para te ajudar nessa jornada, para que ela seja o mais confortável possível para você e para que ela seja o mais curta possível para você, que você consiga fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten, não em 10 anos, né? Não em 3 anos, mas ali em 1 mês. Eu tenho aluna que em 1 mês já estava fazendo várias receitas e ficando todas perfeitas. Então, o tempo é curto quando você tem a ajuda certa, pontual sobre as suas dúvidas, né? Isso é muito importante e ajuda demais. É por isso que eu tô aqui, para te ajudar nessa jornada, porque eu quero que você também coma o que você tem vontade, a hora que você tem vontade. Eu quero que você não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu dinheiro, que você proporcione para a sua família uma alimentação gostosa, uma alimentação saudável, nutritiva. Então é por isso que eu estou aqui, porque lá no início eu não tive essa ajuda. Eu tive que me virar sozinha e isso me custou anos. Eu não fiquei 1, 2 meses, 3 meses testando, não, eu fiquei anos até conseguir acertar um bolo, acertar um pão, tudo bem? E eu não quero isso para você, por isso que eu tô aqui hoje, para te ajudar nisso, certo, gente? E para você começar,
você precisa entender as funções dos ingredientes. Você precisa conhecer, entender principalmente que nós precisamos de um mix de farinhas para substituir a farinha de trigo. E o mix de farinhas não consiste em, eu vou misturar 3, 4 farinhas e tá tudo legal. Não. Você tem que misturar as farinhas corretas e nas proporções adequadas. Não adianta você pegar polvilho doce, amido de milho e fécula de batata e fazer um mix. É um mix, mas não é um mix equilibrado. Então, o que você precisa para um mix funcionar? Você precisa de estrutura, então você pode usar farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, como base da sua receita. Você pode usar outra farinha de estrutura também junto com a farinha de arroz branco. Por que eu recomendo sempre que use um pouquinho da de arroz branco? Porque ela é neutra. As demais farinhas de estrutura que nós temos, elas deixam o sabor residual. Então, não vai ficar legal, por exemplo, se você colocar só farinha de trigo sarraceno no seu bolo. Vai ficar com gosto de trigo sarraceno muito forte. E a depender da marca da farinha de trigo sarraceno, o sabor é ainda mais acentuado. Então, sempre eu recomendo para usar uma parte da farinha de arroz branco e aí sim, agregar outra farinha de estrutura com mais proteínas, como a farinha de trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco, para contribuir na maciez e na umidade da massa. Estrutura, ok, nós temos 2 farinhas, estrutura para farinha de arroz branco e farinha de grão de bico, por exemplo. E aí eu tenho que entrar ainda com outras 2 funções, né? Que é a farinha de liga e a farinha de maciez e leveza. Por que eu preciso de uma farinha de liga? Porque a farinha de estrutura, ela me dá estrutura, ela não me dá liga. Né? Claro que tem algumas farinhas que contribuem um pouquinho, mas não é o suficiente. Então, a gente precisa agregar uma farinha específica que traga liga para a massa como função principal. Então, você pode utilizar fécula de araruta, o polvilho doce, né? Ou a fécula de mandioca. Você pode usar farinha de chia, farinha de linhaça, polvilho azedo também. É uma farinha de liga. Então, você pode adicionar um pouco dessas farinhas dentro da sua receita para contribuir para a liga do seu mix de farinhas. E aí, nós precisamos também deixar os nossos bolos e os nossos pães com um miolo mais leve, né? Mais fofinho, cheio de furinhos, cheio de bolinhas de ar. E para isso, nós temos o auxílio da farinha de maciez e leveza. Então, você pode usar, por exemplo, fécula de batata ou polvilho doce, fécula de batata ou amido de milho, tá? Essas são as 2 farinhas que pertencem ao grupo de maciez e leveza. Então, perceba, nós pelo menos temos que ter 3 farinhas, estrutura, liga e maciez, tá? Pelo menos 3 farinhas para que o nosso mix seja equilibrado. Eu sempre tenho que usar essas 3? Não, você pode usar outros, mas eu recomendo que você comece, né, com um mix contendo essas 3 farinhas para que você tenha mais prática ali na hora de modificar. Você vai precisar de um conhecimento maior, então, né, para não perder receita. Então, comece pelo básico. Proporções. Para bolos, você pode usar uma proporção de 50, 25, 25. Né? 50% de estrutura, 25% de maciez, 25% de liga. Para bolos, você pode usar 60, 20, 20. 60 de estrutura, 20 de liga e 20 de maciez e leveza, tá? Então, você pode usar nessa proporção básica, tudo bem? Então eu vou usar só o mix de farinhas? Não, você vai ter que agregar outros ingredientes, como eu disse, para melhorar, né, as características a textura dessas massas. Então, você pode usar também o vinagre, que é um ácido e vai ajudar na maciez e na umidade das massas. Você pode usar um agente de liga. Mas eu já tenho a farinha de liga, para que eu preciso de um agente de liga? Porque a farinha de liga nem sempre vai ser o suficiente para evitar que o seu bolo esfarele, para evitar que o seu pão esfarele. Então, a goma xantana, que é o agente de liga, ou o psyllium, né, que também é um agente de liga, eles vão entrar na nossa receita para dar mais liga, para ajudar essa massa a ficar mais unida. Então, eles são muito importantes e eles contribuem também para a melhora da textura, né? Já que eu tenho um pão ali, um bolo que não esfarela, eu tenho um pão e um bolo que crescem mais por conta desse agente de liga, que fortalece as minhas ligações e permite a expansão dessa massa dentro do forno. Então, eu tenho também um bolo e um pão que fica mais úmido, porque eu mantenho a umidade dentro da massa. Então, tem todos esses benefícios na textura, no resultado final, quando eu incorporo ingredientes que vão melhorar essas características. Então, é muito importante. Não adianta você pegar a farinha de trigo, trocar pelo mix de farinhas e fazer com os mesmos ingredientes. Pode ficar bom? Pode, mas pode ficar melhor, né? E quando fica melhor é porque a gente usou esses ingredientes de melhora de textura.
Certo, gente? É muito importante que vocês entendam isso. Entendam a função, como eu citei, do açúcar, né? Nos bolos, principalmente. Quando a gente troca o açúcar por adoçante nos bolos, a gente precisa fazer a compensação dessa retirada do açúcar. Então, não é trocando o açúcar por adoçante e deixando os ingredientes da mesma maneira que vai me dar um bolo bom, que vai me dar o bolo perfeito. Né? A gente precisa melhorar, a gente precisa adicionar mais gordura nessa massa, né? Mais farinhas ricas em proteínas para trazer mais maciez para a massa também. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento. E você vai conseguir isso se dedicar um pouquinho, tá? Não precisa passar 2 horas do seu dia estudando isso. Não precisa. Você vê um videozinho, anota, né? Um vídeo aqui do canal tem vários. Anota qual é a função do açúcar, anota qual é a função da farinha de arroz. E aí você vai montando, né, o seu estudo ali dentro do seu caderno, seu material de consulta, que é importante. A gente precisa ter um material para voltar lá e ler, para voltar e assistir o vídeo. Por quê? Porque a gente não lembra de tudo, né? Não adianta, é só com a prática que você vai conseguir isso. E aí depois, praticando, estudando um pouquinho mais, você vai conseguir fazer em casa, né, pães e bolos perfeitos sem glúten, como eu faço, minhas alunas fazem. É muito legal isso, gente. Vocês precisam entender que se você não pode comer glúten, não faça isso, não coma. Tá? A gente consegue, você consegue, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de fazer produtos sem glúten em casa perfeitos também. Não faça mal para a sua saúde, não agrida o seu organismo consumindo uma coisa que não te faz bem. Pelo contrário, né? Te faz mal. Não é que não faz bem e faz mal. Então é muito importante e eu quero muito que vocês façam em casa os seus preparos para vocês terem qualidade, para vocês terem segurança, porque vocês sabem o que está sendo colocado naquela receita, se os ingredientes são seguros ou não, certo? Muito importante, gente, é isso que eu peço para vocês. Não recaiam na dieta, porque vocês conseguem fazer receitas perfeitas. Bom, eu vou pro chat agora para ver se tem dúvidas, então, por gentileza, se vocês tiverem perguntas, coloquem no chat que eu vou responder, tá? A Maria Madalena disse que não é celíaca, mas não come glúten. Maria, então você está no lugar certo também, né? Meu pão quase acertei. O problema foi o forno. Ele corou muito rápido e não assou muito bem dentro. Ficou um pouco cru. Tete Costa. Forno muito quente provoca esse tipo de resultado. Então, baixa a temperatura. Se você estiver assando com a resistência superior ligada, desligue, tá? Você tem que assar com a resistência superior desligada. E também, se você tiver a possibilidade de comprar um termômetro de forno, vai te ajudar demais a melhorar ali a qualidade dos seus preparos, a acertar mais as receitas. Hoje fiz o pão de mandioca e ficou muito bom. Que bom, Lícia. Pão de mandioca é excelente. Estou conseguindo fazer pães graças às suas dicas. Gratidão. Ah, Elaine, que bom. Eu fico muito feliz. Arrasou, arrasou. Vamos ver. Rio de Janeiro. Márcia Cristina, bem-vinda. Hoje fiz um pão de beterraba sem glúten, sem lactose. Ficou perfeito. Arrasou, Silvia. Nutritivo. Deve ter ficado linda a cor. Né? E delicioso. Muito bom. Vamos ver aqui no YouTube as perguntinhas. Observe que você não costuma usar a farinha de aveia em suas receitas. Por quê? Mônica, vamos lá. A farinha de aveia, né? A aveia, ela é muito rica em fibras e em amido, certo? É uma farinha de estrutura, mas ela tem essas duas particularidades. Ela é muito rica em fibras e muito rica em amido. Então, pode ser um problema, né? Para quem não sabe ali as funções e não sabe usar essa farinha, porque ela pode pesar muito a massa. Como ela tem muita fibra, ela vai absorver muitos líquidos da receita, certo? Como ela tem muito amido, ela gelatiniza muito a sua massa, então ela vai pesar mais a sua receita. Ela pode deixar a sua massa com o miolo mais embatumado do bolo, do pão. Então, eu uso em algumas receitas uma quantidade bem pequena, só para trazer a característica de estrutura e um pouquinho de maciez ali, porque ela absorve mais os líquidos e também tem proteínas. Então, ela dá maciez para a massa também. Outra razão de eu não usar tanto a farinha de aveia ou a aveia é que algumas pessoas têm uma certa... Na verdade, desenvolve alguns sintomas quando consome a aveia, né? Porque a aveia tem o seu... Não é DNA, né? A sua característica ali muito similar ao glúten.
Então, algumas pessoas também, o organismo reconhece a aveia como se fosse glúten, e aí dá os mesmos sintomas. A porcentagem de pessoas que tem essa reação, ela é pequena. Mas, outra razão, né? Além disso, além das características, além de que algumas pessoas não podem consumir, é que muitas pessoas não têm acesso a essa farinha, né? Porque a farinha de aveia, a aveia sem glúten, ela é mais cara e ela não está disponível ali em qualquer supermercado, né? Então, como eu busco trazer receitas aqui mais acessíveis, com farinhas mais acessíveis, quando não tem, por exemplo, quando tem farinha de trigo sarraceno na receita, eu ensino como substituir. Então, eu trago essas opções mais acessíveis justamente para que mais pessoas possam executar essas receitas em casa, tá bom? A goma xantana funciona? Vanessa, funciona muito bem. Aqui você está se referindo. A goma xantana é um agente de liga, então ela vai entrar na receita para dar liga principalmente, mas ela contribui para outras características, como a manutenção da umidade na massa e também o maior volume dessa massa, né? Eu aprisiono os gases desenvolvidos pelo fermento dentro da massa. Isso promove um crescimento mais uniforme e maior dessa massa. Ela espessa a massa, ela dá volume para a massa. Então a goma xantana é maravilhosa. Eu gosto muito de usar. Uso bastante. No bolo eu sempre uso goma xantana. Dá para substituir? Dá, mas eu gosto muito do resultado da goma xantana, então eu sempre uso uma pequena quantidade, porque ela tem a ação muito forte. Nos pães eu gosto de combinar com o psyllium também, para eu trazer mais umidade para essa receita, né? Mas a gente consegue usar só a goma xantana tranquilamente. Para deixar um mix um pouco mais nutritivo, tem alguma farinha que eu posso utilizar? Tem várias, Lidiane. Como eu citei, você pode usar farinha de trigo sarraceno, que é super nutritiva, rica em fibras, proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais. Então, farinha de trigo sarraceno, grão de bico também é rico em proteínas, fibras, gorduras boas, né? Aminoácidos, maravilhosa. Feijão branco, aveia, farinha de amêndoas, amendoim, girassol. Farinha de coco também, ela é muito nutritiva, desde que você use uma pequena proporção, tá? E aí a proporção vai depender da farinha que você tá usando, certo? Não tem como eu te falar, ó, usa X gramas. Não, porque são farinhas diferentes com funções diferentes. Então, você tem que ir conhecendo ali cada uma e ir colocando aos poucos. Eu recomendo sempre que comece do mínimo para o máximo para você ir modificando sua receita aos pouquinhos. Não colocar, por exemplo, 80 gramas de farinha de coco numa receita de bolo, porque você vai perder a receita. Porque você não tem experiência e ela absorve muito os líquidos. Então, ela vai ressecar aquela receita. Importante você ir começando aos poucos, adicionando pequenas proporções para você melhorar a qualidade nutricional da sua massa, tá? Pode usar farinha de quinoa, amaranto também são excelentes, farinha de painço. Então, todas essas farinhas ali são ricas nutricionalmente. Claro, tem algumas com índice glicêmico maior, porque são ricas em carboidratos, mas como o foco é melhorar nutricionalmente, né? E claro, você vai consumir de maneira moderada, né? Não tem problema você usar ali, a menos que você tenha alguma restrição a carboidratos, você não tem problema você usar outras farinhas que, além de valor nutricional, também agreguem um pouquinho mais de carboidrato. Boa noite, Valéria. Tem um mix de farinhas para bolo branco neutro. Uso também a farinha de amêndoas nesse mix. Beleza. Quero saborizar essa massa, mas não sei qual a porcentagem usar. Você quer saborizar com... para que sabor? Né? Saborizar como? Com essência de baunilha? Com pasta de baunilha? Com laranja? Qual é o seu objetivo, Valéria? Como que você quer saborizar essa massa? Só para eu entender como é que é isso, tá? Com quais ingredientes você gostaria. Estou fazendo muitas coisas gostosas com tuas receitas. Valéria arrasou, tá aqui presente novamente. Mas acostumei a ver os vídeos para seguir o passo a passo. Por isso agradeço por disponibilizar as receitas bem explicadas. Excelente, Valéria. Excelente, porque aí você acompanha exatamente, né, o passo a passo ali, faz junto comigo, isso é muito legal. E principalmente porque você vai ver o ponto da massa, né, que é um dos grandes problemas quando as pessoas estão iniciando, conhecer o ponto da massa, acertar o ponto da massa. Então é muito legal você fazer junto com o vídeo. Parabéns, arrasou. Saborizar com a pasta natural de morangos. Ah, entendi. Tá, vamos lá. Você quer saborizar com morangos. Você pode fazer o suco do morango para usar como líquido. Então você já coloca um pouquinho de sabor. E aí você vai fazer uma pastinha, como se fosse um purê de frutas, né? Você pode colocar ali uns 20% de purê de fruta.
do purê mesmo, tá? Além do suco. Então você tem o purezinho que vai trazer mais maciez, mais umidade e vai saborizar essa massa deliciosamente. Então você pode colocar ali uns 20% em relação à quantidade total de farinhas. Então, por exemplo, se você coloca um mix, lá vai eu fazer conta, hein? Será que vai sair, gente, a conta? Você vai fazer, eu vou fazer na calculadora porque eu não sou boa de matemática. Você vai fazer um mix, um bolo com um mix de 210 gramas. Vamos lá. E aí, uma porcentagem de 20% de pasta de morango. Então, vamos fazer a conta. Vamos ver se vai sair, hein? Você vai colocar 10 gramas de pasta, 20% de 210. 10 gramas de pasta. Pode colocar mais. Coloca uns 30%, né? Pro bolo. Pro pão também você consegue, pro um pão doce, você consegue saborizar também com essa pasta. Então coloca uns 30% da pasta que vai ficar delicioso. Deixa eu ver no Facebook se tem perguntas. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma perguntinha pra mim? Que bom, Valéria, arrasou. As duas Valérias, né? Isso aí. Gente, para vocês se inspirarem, eu deixei na descrição da live, no YouTube e no Facebook, já vou colocar também no Instagram, um vídeo que eu fiz com a Mariana. Mariana é minha aluna, lá de São Paulo, tem 2 meninas alérgicas. E no início da pandemia, ela virou minha aluna, né? Foi em 2020. Ela estava desesperada porque as filhas dela, em setembro, tinham sido diagnosticadas. Na verdade, o médico tinha retirado alguns alimentos das meninas, porque elas estavam com alergia, com vários sintomas, né? Aí retiraram glúten, leite, eu acho. Acho que só esses 2, que eu me lembro. E aí ela ficou desesperada porque ela não sabia o que fazer, ela não sabia fazer nem sem glúten, algumas coisas, segundo ela. Então, ela ficou muito desesperada. E ela entrou para a turma em setembro mesmo, de 2020. E hoje ela faz tudo em casa. Pão, bolo, biscoito, tudo para as filhas dela. Então, isso é muito legal. E eu deixei essa história para você se inspirar, para você ver que é possível sim, que você também consegue, que você também é capaz, para você parar de recair na sua dieta com glúten, né? Para você parar de comer coisas com farinha de trigo que só te fazem mal. Meu pão sempre murcha e fica paçocado. Não sei onde estou errando. O bolo dá certo, fica muito bom. Dorinha, provavelmente o seu pão esteja muito líquido, tá? Se ele fica pesado, se ele baixa, é porque ele tem muito líquido na massa. A sua massa tá muito cremosa. Coloca um pouquinho menos de líquidos. E também tem que ver essa receita, né? Essa receita é do canal, é minha. Me fala mais aí, Dorinha, sobre essa receita, porque tem que ver também o equilíbrio da receita. Minha filha tem alergia a ovo também. Suas receitas têm ovo? Tem sim, Valdenira. Minhas receitas todas têm ovo, tá? Mas eu ensino a substituir. Não testei, claro, em todas as receitas, mas é possível substituir os ovos também. Podemos fazer a farinha de arroz em casa, triturar e usar, ou ela fica com textura diferente daquela que compramos no mercado? Dá pra fazer. Nossa, fiz a conta errada aqui mesmo, hein? 42 gramas. Maria Silva, valeu, fiz a conta errada. 42 gramas, gente, não 10 gramas. Dá pra fazer a farinha de arroz em casa sim, tá? Só que sim, ela vai ficar com a textura diferente, né? Na indústria, eles refinam mais, então eles conseguem triturar muito melhor esse grânulo. A gente em casa não, tá? Mas a gente consegue. Aí você pode fazer batendo no liquidificador várias vezes, peneirando, que aí você vai conseguir uma textura mais fina também. Fiz o bolo de laranja e chocolate. Os 2 bolos são maravilhosos. Difícil escolher o melhor. Bom, Lidiane, que bom que você gostou. Fico feliz. Arrasou. Ainda guardo uma receita de biscoito tareca ou mentirinha, depender do lugar. Ah, sim, Mônica, pode deixar. Tá na lista, tá? A lista é grande, mas tá na lista.